Muito mais do que lançar José numa cova. Preste atenção aqui, o que eu estou falando para gente que tem promessa. Muito mais do que lançar José numa cova. Sabe o que eles fizeram? Venderam José por 30 moedas, preço de escravo, um preço insignificante. Desvalorizaram José. E chegando lá no Egito, José foi vendido novamente para a casa de Potifar. E na casa de Potifar, a mulher de Potifar tentou seduzir José. José fugiu. Alô? Sabe o que aconteceu? Veio a calúnia. Calúnia. José tentou me agarrar. José fez isso. E era mentira. José foi para a cadeia. Alô? José foi para a cadeia. E José está na cadeia. Imagine José pensando: poxa, o Senhor me deu sonhos que ia me exaltar. Eu não vi no sonho cadeia. Eu não vi num sonho cisterna. Alô? Mas Deus, entre a promessa e o cumprimento da promessa, tem o teste do tempo. Alô? Quem está me ouvindo aqui? Tem o teste do tempo. E Deus vai usar algumas coisas para lhe tratar. Aleluia. Para te dar estrutura e para te fortificar e para te fazer um grande vencedor. Deus está preparando você no meio desse tempo, aleluia, porque quando Ele promete, Ele cumpre. Levanta as suas mãos, que eu estou pregando para gente que está esperando no Senhor. Deixa eu ver quem está esperando no Senhor aqui esta noite. Levanta bem alto as suas mãos. Não importa quanto tempo, aleluia, você vai esperar, mas tudo que Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. José esperou 13 anos, foi perseguido, humilhado, rejeitado, caluniado, mas ele esperou no Senhor com paciência. E Deus então, com 30 anos de idade, Ele liberou a promessa na vida de José. Ei, quantos tem promessa aqui esta noite? Amarachebnácia, não desista. Existe um tempo entre a promessa e o cumprimento da promessa. Aleluia. Aplauda o Senhor bem forte, bem forte. Oh glória. Oh aleluia. Diga para o seu vizinho assim: não importa o que você está passando, diga assim: mas a promessa vai se cumprir. Entre a promessa e o cumprimento existe o teste do tempo. O tempo vai fazer você amadurecer, vai fazer você crescer. No meio desse tempo, Deus vai te fortificar, Deus vai te curar. Alô, quem está me ouvindo aqui? Ei, está filmando, fica atento. Deus vai fazer muita coisa aqui essa noite. Eu estou apenas começando. Entre a promessa e o cumprimento existe o teste do tempo. E nesse tempo Deus vai te curar, Deus vai te fortificar, Deus vai te ensinar, Deus vai te capacitar. E quando a promessa chegar, meu filho, toda a glória vai ser dele, toda a honra vai ser dele. Bendito é o nome do Senhor que fez os céus e a terra. Alguém que tem promessa aqui esta noite nessa casa? Vai tirar o fundo. Diga assim: José não desistiu. Esperou 13 anos. Sofreu muito, mas a promessa chegou. Alô? Vamos correr aqui. Você que está com a Bíblia aberta, vamos agora em Gênesis capítulo 12. Rapidamente, Gênesis capítulo 12. Eu tenho que dar alguma base para você. Existem pessoas que não estão conseguindo esperar o tempo de Deus. Alô? E quando a pessoa não consegue esperar o tempo de Deus, ela acaba complicando mais as coisas. Você percebe uma menina que não está no tempo de namorar, ela vai namorar, ela vai correr sérios riscos, porque não é o tempo de namorar, é o tempo de estudar, é o tempo de crescer, mas ela quer namorar, vai correr sérios riscos que pode, só Deus o sabe, porque tem um tempo para tudo, meus irmãos. Alô, alguém vivo aqui?
E hoje, quantos casamentos que as pessoas casam com uma idade que não tem lógica. Mas pastor fulano deu certo. Tudo bem, não vamos pegar essa situação para fazer isso de regra. Alô? 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 Mas agora pergunta só para o casal quantas lutas eles passaram que não precisavam passar porque casaram muito novos. Alô? Tem alguém vivo aqui? Diga, no tempo de Deus, tudo é melhor. Aleluia. Mas tudo tem que ser rápido, tudo tem que ser rápido, pastor. Se não for rápido, eu não consigo. Mas só que você que está em casa, tem que ser no tempo de Deus. O tempo de Deus vai ser melhor para você. Espera com paciência no Senhor, que Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Porque o tempo de Deus não é o seu tempo. Aleluia. Glorifica o nome do Senhor aí. Espera com paciência. Ei, aquieta teu coração, mulher. Aquieta o teu coração, homem. Tem um varão aqui da igreja, eu vou falar para você falar o nome. Já puxei a orelha dele com força, já bati com um pau de maçaranduba. Ele recebe um dinheiro, estava sem dinheiro, agora está com dinheiro, glória a Deus. E eu falei para ele assim: obedece o comando profético, fica calmo, calmo. Você não tinha dinheiro, agora tem dinheiro. A Bíblia diz que a bênção vai correr atrás de você. Fica tranquilo, que as coisas Deus vai colocar na tua mão. Ele ficou ansioso, foi lá, comprou e fez, aquilo aconteceu. E deu tudo errado. Perdeu um dinheiro sem precisar perder, chorou. Aí eu falei: está vendo o preço do erro, o preço da precipitação? Se você tivesse esperado no Senhor, andará subnércia. Alô, quem está me ouvindo aqui sabe que Deus está falando. Aquieta o teu coração, não pise o teu pé aonde Deus não mandou. Quando Deus mandar, você vai. Se Deus não mandar, você fica. E outra coisa, fecha a tua boca, só fala quando Deus mandar. Se Deus não mandar, fecha essa boca em nome de Jesus, porque tem um tempo de falar e tem um tempo de se calar. Mas você está falando na hora errada, estraga tudo. Levanta a sua mão e glorifica o nome do Senhor, que fez os céus e a terra. Você conhece alguém que fala fora do tempo? Não consegue segurar a língua dentro da boca? Diga assim: eu tenho que tomar cuidado com a rapidez do tempo que o mundo secular está trazendo. Alô? Quantos acharam o Gênesis 12? O que está escrito em Gênesis 12, versículo 1? Você sabe essa história? Algo vai acontecer aqui nessa igreja hoje. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua e da casa de teu para a terra que eu... Diga, Deus ainda ia mostrar. Ele teria que ter paciência. Se Deus falar com alguém: ó, o seu varão está lá naquela igreja, já chega aqui, ó, já fica, nem presta atenção no culto. Quem é, meu Deus? Mostra. Ai, meu Deus. Deus vai te mostrar, calma. Abraão, vou te mostrar a terra. Alô? Cadê a terra? Cadê a terra? Fica tranquilo que eu vou te mostrar ainda. Alô? Diga, fica ligado aí, irmão. Deus vai te revelar muita coisa aqui nessa igreja. E o Senhor fala: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu, e tu serás uma. Abençoarei os que te, e amaldiçoarei os que, e em ti serão benditas todas as. Versículo 4: assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos. Quantos anos? Vamos agora em Gênesis 21, versículo 1. Diga, gosto de Bíblia. Diga, aqui tem Bíblia.
Graças a Deus.